Bom, Ah, ótimo. Então vamos ouvir o solta aí Eduardo. esse vídeo do. O Guga adora comentar o Dudu. Dudu. É, Eduardo Bolsonaro ok. ataca governadores e abre nova crise na direita. Poxa, o governador me chama, né? Fala que estou fazendo besteira aqui fora, me culpa pelo tarifaço, que é uma mentira. Aí eu leio a carta pro Trump e para ele, chamo as coisas pelo nome, e eu tô criando divisão na direita. Mas você que tá me assistindo aí, você é de direita, você é conservador, já ouviu falar em Mauro Mendes? É o governador do Mato Grosso. Ele provavelmente não é conhecido de ninguém porque ele não levanta as bandeiras da direita ou tem uma atuação política muito focada localmente, já que ele é, por óbvio, governador de estado. E do Tarcísio, na verdade, eu só repeti aquilo que eu já falei. Eu não estou abrindo crise na direita. Eu estou pressionando para que todos se mexam a favor da anistia. É diferente. E a anistia, sim, é pauta da direita e não é abrir crise. É fazer o certo e o justo. Essas matérias aí não são sem propósito, né? É sempre querendo me pintar como um cara brigão, um cara irracional, para que você seja levado a pensar que, Eduardo Bolsonaro realmente, olha, tá meio louquinho, né? Tá lá nos Estados Unidos, tá longe do Brasil, tá dando coisa em todo mundo. Mas na verdade, eu quero saber se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Porque aqui eu busco fazer o certo e a minha pauta prioritária é da liberdade, é da anistia. É sim contra o Alexandre de Moraes, que lidera a perseguição política no Brasil e está encarcerando senhorinhas que tiveram a audácia de ir para a rua falar a favor de Bolsonaro, acusadas de golpe de Estado, sem ter nenhuma arma apreendida nem nada com elas. Então, pode ter certeza, eu não vou me calar. E eu espero que você entenda o jogo que está sendo jogado, principalmente neste momento. Será Ele que tá alguém, falando. será que Ele alguém tá. ainda é otário de acreditar que o Eduardo Bolsonaro está lutando pela velhinha, pela suposta velhinha, que ele tenta banalizar o dia do ataque ao Congresso Nacional, ao STF, ao Palácio do Planalto, como uma mera manifestação de velhinhas que perderam o controle. Ele tenta reduzir a isso. Mas alguém ainda é trouxa, idiota de acreditar que ele luta pela suposta velhinha que está presa. A gente viu as mensagens que vazaram entre ele e o papai Bolsonaro. E ali ele deixava claro que não podia abrir brecha para uma anistia menos ampla e geral e restrita, como ele deseja. Uma anistia que só pegasse a velhinha. Ele não topou. Ele queria a anistia que libera ele dos crimes que está cometendo ao tentar obstruir a justiça, que libera o papai golpista. E ele chama isso de luta pela liberdade, liberdade daqueles que queriam ir contra a democracia, contra a justiça, contra as instituições que queriam até mesmo sequestrar e matar o presidente. É essa a liberdade, isso é liberdade, lutar por esses que queriam, portanto, acabar com os direitos fundamentais, acabar com a liberdade, acabar com a democracia. Ninguém é otário, Dudu, de cair nessa. Mas prossiga, Ricardo. Pois é, esse já é o segundo dia seguido, Guga, em que o Dudu Tarifaço vem para cima do governador do Mato Grosso. E por quê? Porque o governador do Mato Grosso disse que apoiava Bolsonaro, que achava Bolsonaro um injustiçado, um perseguido, que sempre apoiou, que continuará apoiando, mas que o Gugu, o Dudu Tarifaço, lá nos Estados Unidos, disse o governador do Mato Grosso, está dizendo merda, muita merda. Foi isso que o governador disse. Muita. Isso deve não só ter incomodado Claro o que Dudu incomodou. Tarifaço, que Tá não tem acusando muito o que golpe. fazer nos Estados Unidos, salvo ir à Disney, salvo comer hambúrguer. Já passou o tempo de ouro dele, em que ele frequentava ou dizia frequentar a Casa Branca ou os arredores da Casa Branca. Gosto muito dessa expressão, arredores da Casa Branca. Eu fico imaginando o que é que nos arredores da Casa Branca, o que é que tem, o que é que você ouve, quais são as fontes de informação dos arredores da Casa Branca. Aí o Dudu deve ter visto também a repercussão da fala do governador do Mato Grosso, que o acusou de dizer merda. E aí ele deve estar se sentindo atingido. E como ele não tem mais muito o que fazer por lá, a não ser ficar por lá, com medo de voltar,
Como ele sabe melhor do que todos nós que ele, ao ser processado agora, ele será condenado e ele ficará inelegível. Pai e filho inelegíveis, que coisa, né? Que Aí ele tragédia. volta, mas não tem o que fazer muito, é bom lá, vamos lá, vamos lá, porque quando nada, aquele programa lá do Metrópole, não, blá blá blá, bota esse negócio aqui no ar, porque eles adoram bater em mim. Ele deve pensar nisso. Mas não é o único, né? Como ele tem lá o pau mandado dele, ou, pelo contrário, talvez até o Paulo Figueiredo seja o grande ideólogo hoje do Dudu. Paulo Do Dudu Figueiredo tá ele. hoje está com a imagem de ser o Mauro Cid do Eduardo Bolsonaro, né? É aquele braço direito do Dudu que está junto com ele fazendo trabalho Não, sujo, vamos fazer. Né, atacando a justiça. como Mas é o que era Paulo o nome? Figueiredo provavelmente tem esse poder, sim, de persuadir o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo É Bolsonaro isso que também eu não é acho. uma pessoa muito estudada, assim, que tem tanto conteúdo, e ele cai, assim, foi muito Não, burro. Foi muito eu burro acho. Eu, acreditar que ia dar certo essa estratégia do Paulo Figueiredo. Tem que ser muito burro. Mas ele quis ir como era o nessa de nome da. proteger a justiça. Ô, Guga, como era o nome daquele ideólogo da direita que até morreu, Olavo de que fez Carvalho, que era Famoso é nele Olavo que de se inspira o Carvalho, Paulo que se Figueiredo, em dizia Olavo. astrólogo, filósofo, Duvidou tudo, autor da, de vários duvidou livros. da Covid e morreu de Covid. Olavo de Carvalho. Morava nos Estados Unidos há muito tempo, virou o guru da família Bolsonaro num certo tempo. O Olavo de Carvalho teve até, vamos dizer, enxergou até longe quando ele começou a bater nos milicos, dizendo: olha, não pensa aí que esses milicos vão embarcar nessas coisas, né? Eles são muito frouxos, não sei o quê. Eu não sei se foi por frouxidão ou sabedoria que acabaram os militares, na última hora, não aderindo ao plano golpista do Jair Bolsonaro. Mas, bom, mas na A cara ausência dele. do finado, do falecido Olavo de Carvalho, que tinha muitos seguidores, ganhava muito Tudo gente dinheiro. muito equilibrada. São os famosos malucos, como diz o Jair Bolsonaro quando foi depor, os malucos é essa turma que eram os olavistas. Quando começa Bolsonaro a querer ser candidato a presidente, ele percebe que tem no olavismo, que é a semente realmente da extrema direita no Brasil, essa fascista, que é racista, que acha que homem é melhor que mulher, que é machista. Essa extrema direita ela era olavista. Quem planta a raiz do neofascismo no Brasil é esse sujeito com cara de doidinho, e de fato era, a ponto de acreditar que você provavelmente não morria, que existia uma energia consciente, que é uma teoria da conspiração que tem até alguma parte da ciência que estuda, mas por enquanto é uma teoria de conspiração. Acreditava que o refrigerante era adocicado com fetos, essa é uma das grandes teorias da conspiração que ele caiu. Era um sujeito que achava que fumar não fazia mal para o pulmão, que era mentira da ciência, então ele fumava todo dia, teve problemas gravíssimos por isso, e duvidou também da Covid, não quis ser vacinado, morreu por conta dessa doença. Olha aí, É Rodolfo. ele que plantou o neofascismo no Brasil e o Bolsonaro depois tomou conta desse movimento. Pois é, o Olavo de Carvalho, como faleceu, né? Ganhou muito dinheiro com os cursos que ele dava pela internet. Aí todos esses que Bolsonaro depois chamaria de maluco faziam esses cursos, Paulo pagavam, Figueiredo, né? ele fez, Pagavam para ele. Não era Paulo Figueiredo barato, pagou. não. Não era barato, não. Pois é, ele que já foi o guru assumido, o guru revelado, admitido da família Bolsonaro. Ele morre e aí o Gugu, que como você diz, o Dudu, como você diz, não é, vamos dizer, dessas inteligências mais brilhantes, não tem essa cultura toda. O Dudu precisava de um substituto e acabou o Paulo Figueiredo, imagine. Não é porque ele é neto, Paulo Figueiredo, do último ditador de 64, da ditadura de 64, que eu estou dizendo isso, não. Você pode ser neto de um ditador e, no entanto, ou pensar diferente, ou ter uma cultura realmente ampla, leu muito, estudou muito.
Mas não é o caso esse do Paulo Figueiredo. Mas aí a falta de alguém que o orientasse, o Dudu foi lá bater na porta do Paulo Figueiredo, que, aliás, voltou a falar novamente hoje. As coisas que ele fala sempre, mas que são sempre interessantes, como expressão de uma direita completamente, de uma extrema direita completamente fora do jogo ou que está se sentindo ameaçada de ficar fora do jogo político. Vê aí o que é que o teu amiguinho Paulo Figueiredo também falou hoje, Guga. Vamos Então, ver. Polícia Federal, pagar de vítima, agora não conseguiremos fazer meu trabalho. Ah, tu é pra puta que pariu, vai enganar outro. Vai enganar outro, vocês vão enganar outro. Vocês não têm mais credibilidade com a população. Inclusive, para mim, vocês são parte do problema. Polícia Federal investigando o narcoterrorismo no Brasil, para mim, é raposa tomando conta do galinheiro. A Polícia Federal tem que ser investigada pelos seus elos com o narcoterrorismo no Brasil. A Polícia Federal do Lula, sim. A Polícia Federal do Alexandre de Moraes, sim. Vem cá, ele vai Mas é mais. sempre estranho, né? É uma coisa Vai assim. sobrar pra gente. Vai sobrar. O órgão de Estado. Nós estamos muito preocupados com esse projeto. De novo, sem entrar no mérito no projeto propriamente dito. Agora, existe um outro braço desse esquema que Opa, vai além isso do é com a poder gente. público. Existe também, e a gente, quando vai mexendo nas áreas de interesse, a gente vê quem se incomoda. Você começa a combater o narcotráfico e o narcoterrorismo no Brasil. Rapidamente, vem a imprensa defender, vem o PT defender, vem a Polícia Federal defender, vem o Alexandre defender. Por que é que eles querem fingir que o Comando Vermelho e o PCC não são terroristas? Ora, a quem interessa isso? Eu devolveria a pergunta: a quem interessa vender a falsa narrativa de que a imprensa, o PT, o governo, portanto, por extensão, o Supremo Tribunal Federal, todos apoiam o narcoterrorismo, como ele se refere. Oi, não é isso. Não há expressão desse apoio. O que há é um apoio. O que há é a imprensa e tudo isso, imprensa, Supremo, governo, PT, estão em desacordo com este projeto da extrema-direita, do qual o senhor Paulo Figueiredo, o Dudu e outros fazem parte, o Derrite, que veio para cá ser um relator de ocasião de um projeto que ele queria emplacar para poder se eleger mais facilmente senador por São Paulo ou até governador. É isso que aconteceu. E aí, ele não tem a menor vergonha de dizer que não, Polícia Federal, ó, é essa Polícia Federal, quer dizer, existe uma Ligado outra ao polícia, tráfico. não existe uma Ele outra fala que é Polícia ligado ao tráfico. Federal, A é imprensa e o a PT. imprensa ligada ao Com base em tráfico. nada. Uma fala. E esconde, e o seu Paulo Figueiredo, como o seu Dudu, como o seu Derrite, como que seja, escondem que o que está por trás dessa tentativa deles, essa tentativa nefasta, mentirosa, tendente ao fracasso, como o golpe fracassou, o que está por trás da intenção deles é abrir brecha para que o Brasil, na hora em que o Congresso viesse a dizer nós temos terrorismo aqui, coisa que não temos, nós temos crime organizado, é diferente. O que eles querem é que o Congresso não, nós temos terrorismo aqui, vamos. Aí você abre as portas para o Trump, esse maluco que está lá tentando ser o rei do mundo. E vai se complicar muito, já está se complicando no país dele mesmo. O Trump diga, ah, é? Então tá. Então nós, dos Estados Unidos, nós, governo americano, que já achamos que existe o terrorismo lá na Venezuela, tanto que estamos colocando lá armas, aviões e tudo para qualquer momento ou invadir, ou bombardear, ou fazer qualquer outra coisa, podemos fazer isso com o Brasil também. O próprio Brasil admite.
pelo seu poder legislativo. Agora, tudo isso é uma máscara, porque muitos dos pontos propostos pelo seu Derrite no seu relatório que vira de pé e cabeça o que virava de pé a cabeça a proposta antifacção do governo de combate ao crime organizado, muito do que ele pôs ali é absolutamente inconstitucional. É bom a gente fazer esse barulho e se opor a isso desde já, e não esperar apenas que a Câmara dos Deputados, porque no Senado eu acho que não passaria essa proposta do Derrite, mas enfim, mas para evitar até esse vexame da Câmara dos Deputados, aprovar uma coisa dessas. Porque essa coisa não passaria no Senado. Por que que a anistia não progrediu? Por que que a anistia estancou? Porque o Senado disse, não vem para cá porque isso aqui a gente não aprova, não. Aí a Câmara recuou. Como a Câmara já está recuando, pelo menos o seu Huguinho Mota e os principais líderes, dessa ideia de aprovar essa proposta original, que já mudou 3 vezes, do senhor Derrite. Porque sabe que no Senado não passava. Mas se passasse pelo Senado, o presidente da República poderia vetar o todo ou empate. Mas se o presidente não quisesse fazer isso, alguém ia lá no Supremo, ou iria ao Supremo Tribunal Federal e arguiria: vem cá, isso aqui é constitucional. E não tenham dúvida que o Supremo diria: não, não é constitucional. E derrubaria. Mas seria um desgaste imenso passar os próximos meses nessa batalha, entendeu? Porque você estaria dando o tempo inteiro espaço para que a direita extremista ficasse posando aí de vitoriosa. É tudo que ela quer. Claro. A economia está se arrumando. Aliás, daqui a pouco a gente vai ver isso na própria pesquisa Quest, divulgada hoje. Que agora a gente vive de pesquisa, todo mês tem pesquisa. E para o próximo ano, então, vai ser infernal. Aí é pesquisa para dar com pau. Aí vem uma dar um resultado, vem outra